Então não deve ter sido fácil, né? Ela não dá os detalhes, mas o que a gente sabe é que a avó de Santa Teresinha era uma mulher dura. E Santa Zélia, então, tendo tido essa infância, teve medo de se casar. Ela queria se dedicar a Deus, queria o celibato, queria viver como religiosa. Graças a Deus, Deus abençoe essa superiora religiosa, essa madre que barrou a porta do convento e disse para Santa Zélia: não, você não presta para ser religiosa. Frustrou a menina e ela não pôde ser religiosa. Graças a Deus, ia ficar solteirona, até que, cruzando uma ponte na cidade de Alençon, Santa Teresinha não é Teresinha de Lisieux, ela é de Lisieux porque morreu em Lisieux, mas ela nasceu em Alençon, é outra cidade, fica perto, mas é outra cidade. Cruzando uma ponte em Alençon, Santa Zélia ouviu uma voz que disse: este é o homem que eu preparei para você. E era São Luís que estava passando ali. Os dois se conheceram, em 3 meses estavam casados. Como eles não queriam festa de casamento, fizeram o casamento à meia-noite. Eu fico pensando no padre, na santidade desse padre que aceitou fazer um casamento meia-noite. Eu não aceitava. Mas se casaram à meia-noite. E então, durante 9 meses, antes disso, quando São Luís foi explicar para Santa Zélia como é que os bebês vinham ao mundo, porque vocês sabem que naquele ambiente de pureza era muito fácil que uma mulher chegasse ao casamento sem fazer ideia do que é que o marido fazia com a mulher na noite de núpcias. Quando ela ouviu aquilo, ficou chocada. E então São Luís aproveitou e deu bote. É o seguinte, eu sempre pensei em viver o celibato. Você topa? Santa Zélia disse: opa, vamos lá. Vamos então viver um casamento josefino. Um casamento como o de Nossa Senhora de São José, em que o casal vive a virgindade. E assim eles viveram durante 9 meses. Até que, graças a Deus, um padre, o confessor deles, chegou e descobriu, e disse: como assim? Que história é essa? Não, vocês se casaram, cumpram o dever de vocês de trazer filhos para esse mundo. E então, vejam, São Luís, que queria ser padre, mas foi rejeitado no seminário, porque não sabia latim, e já era velhote, não conseguia aprender latim. Santa Zélia, que foi rejeitada num convento. Os dois rejeitados, agora queriam viver a vida de celibato depois de casado, e o confessor também rejeitou isso. Os dois então se abriram para a vida. E parece que se abriram bastante, porque tiveram 9 filhos, né? Então, graças a Deus. Tiveram 9 filhos, dos quais a nona, ou seja, a caçula, Teresinha.
Santa Zélia, quando ficou grávida de Santa Teresinha, já estava com câncer no seio. E ela sabia. Qualquer um, hoje em dia, diria, não chega, já tivemos 8 filhos, já cumprimos o nosso dever. Nada de ter a 9ª filha, que bobagem é essa? Santa Zélia teve Teresinha, não pôde amamentar Teresinha, porque tinha câncer, não tinha leite. Teresinha foi amamentada por uma ama de leite. Quando depois de vários meses, 1 ano e pouco, quando Teresinha foi trazida de volta para casa, ela estranhou a mãe, não reconheceu a mãe. Mesmo assim, essa santa, Santa Zélia, ela escreveu um dia para sua irmã, que era religiosa, visitandina, monja de clausura. Ela escreveu uma carta dizendo assim: eu amo as crianças, nasci para tê-las. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam, que maravilha. Uma mulher que teve uma infância que foi um sudário, que tinha um bloqueio porque não queria ter filhos, de repente se abre a vida e descobre. Deus dá essas graças para as pessoas. Muitas vezes a cura interior que você precisa é simplesmente entender que a coragem que Deus quer te dar já está aí. Está esperando um milagre? Mas a graça está dentro de você. Às vezes você só precisa ser ousado, ser ousada. Só isso. Santa Zélia fez, obedeceu. E o milagre da obediência do confessor fez com que brotasse dentro dela uma vida de uma mãe muito feliz de ser mãe. 9 filhos. Lembrando que desses 9 filhos, 4 morreram na infância. 2 meninos e 2 meninas. As meninas teve uma outra Teresinha. Teresinha era a 2ª Teresinha. Eles queriam ter uma Teresa, só que a primeira Teresa morreu. Depois teve a Helena. E a Helena foi a perda mais dolorosa, porque morreu, tinha 4 anos. Com 4 anos de idade, a criança já tem presença na casa, já fala, já é uma personalidade dentro da casa. Grande dor para Santa Zélia. Mesmo assim, ela não traumatizou. Mesmo assim, ela não disse, agora chega, já sofri demais, perdi 4 filhos. Quantas vezes eu atendo casais aterrorizados pelos médicos que dizem, não, vocês já tiveram 2 perdas gestacionais, vocês não podem mais. Santa Zélia perdeu 4. E se ela tivesse se assustado, Teresinha não existia. Então a primeira cura que eu queria falar para vocês é o seguinte: Santa Zélia não teve nenhum momento da vida em que Deus mandou um anjo, veio um raio do céu assim de repente, bah, e ela foi curada. Uma mulher chagada, com uma infância dolorosíssima, cheia de traumas teoricamente, retraída, floresceu. Floresceu, e não é assim, ela tinha um bloqueio, aí de repente descarregou tudo nos filhos. Não, ela amava São Luís. As cartas dela para São Luís mostram o quanto ela era uma esposa apaixonada. São Luís tinha que viajar para levar as encomendas e pegar novas encomendas nas rendas que ela fazia em finíssimo e caríssimo Ponto de Alençon. São Luís viajava, ela mandava cartas. Quase todos os dias ela escrevia uma carta para ele.
e dizia: desde que você partiu, eu estou como um peixe fora d'água. Não conseguia viver sem o marido. Essa era a mulher que queria ser celibatária, que não queria ter filho, entendeu? Gente, Deus conduz a vida da gente de um jeito que não é o jeito que a gente planejava, mas é o jeito que Ele viu que é assim que você vai ser salvo, é assim que você vai florescer, é assim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer na tarde de hoje é: deixe-se reconciliar com a sua história. É uma história de salvação. A história de Santa Zélia é uma história de salvação. Uma infância desastrada, queria ser religiosa, não deu, queria ser celibatária no casamento, não deu, queria ser mãe de 9 filhos, perdeu 4, ficou com câncer, e mesmo assim com câncer, educou Terezinha. Ela esmeradamente, sabendo que estava com câncer, educava Terezinha. As cartas que ela escreve a respeito de Terezinha, quem leu a história de uma alma, vê que toda a primeira parte do manuscrito A é tudo baseado nas cartas de Santa Zélia, porque a Santa Terezinha teve acesso a essas cartas e foi dizendo e completando as coisas e falando conforme as lembranças da mãe. Deixe-se reconciliar com sua história. Sua vida não é do jeito que você quis, mas é do jeito que Deus quis. Deus não permitiria o mal se desses males não pudesse tirar um bem maior. Repete comigo: Deus não permitiria os males se desses males Ele não pudesse tirar um bem maior. É importante isso. É importante você ver naquilo que é frustração, que é ferida, aquela cena lá do passado que você lembra a cena e faz assim, aquele instinto de fechar os olhos assim, para não querer ver a cena. Não tem essas coisas que você lembra e faz assim? Tem ou não tem? Uma cena da sua vida que você pensa, você acena a cabeça assim, fecha o olho, e como se você quisesse chacoalhar da sua cabeça. Você não quer lembrar disso. Deus tem aí uma chaga que Ele quer transformar em chaga gloriosa. Deixa eu dizer para vocês, com a experiência de 32 anos de padre, existem pessoas que são melhores porque foram chagadas. Santa Zélia foi uma mãe melhor porque teve uma mãe ruim. E isso é um grande milagre. Deixa eu dizer para vocês. Se alguém aqui é psicólogo, certamente vai concordar comigo. Quando a pessoa tem problema com o pai, dá trabalho para curar. Mas nada é tão desastrado como um problema com a mãe. Problema com a mãe é 1000 vezes pior do que um problema com o pai. Se a pessoa tem uma chaga, porque a mãe de alguma forma não sabia, coitada, não sabia transmitir amor. Às vezes não é nem culpa dela. Eu não estou culpando a avó de Santa Terezinha. Eu estou somente descrevendo. Quando a mãe não sabe transmitir amor,
a pessoa passa a vida inteira duvidando do amor que recebe. Porque a primeira experiência de amor é a experiência de mãe. Todo mundo tenta dizer: você é amado, você é amada, você é amado, você é amada, mas a coisa não chega, a notícia não chega. E o fato de a notícia ter chegado no coração de Santa Zélia é um milagre. E esse milagre, gente, não aconteceu com nada de extraordinário. Nenhuma data extraordinária. Deus está aí dentro de você. E Ele quer transformar essa chaga em chaga gloriosa. Foi esta mãe, com experiência de mãe super negativa, que foi a mãe Teresinha, e ela teve uma mãe extraordinária, uma mãe muito boa. Para vocês terem ideia da educação esmerada que Santa Zélia dava para Santa Teresinha, ela colocava: Teresinha ficou órfã com 4 anos de idade, né? Mas ela já ensinou para Teresinha pequenininha, colocava as pedrinhas num bolsinho dela. Ó, quando você fizer uma coisa por amor a Jesus, tira a pedrinha aqui desse bolso e coloca nesse outro bolso aqui. No fim do dia, ela contava quantas pedrinhas tinha no bolso, por quantos atos de amor por Jesus ela tinha feito. Pois bem, Santa Zélia morreu depois de muitas dores, porque o câncer, a metástase, tomou conta do pescoço, sistema nervoso, e aqui, sem poder girar a cabeça, com grandes dificuldades e dores, Santa Zélia morreu. Teresinha, no cemitério, acabou de enterrar a mãe, Celina, que era caçula junto com ela, era a segunda de baixo para cima. Celina olha para Maria, a irmã mais velha, e diz: daqui para frente, Maria será minha mamãe. Teresinha, imitando Celina, olha para Paulina e diz: e Paulina vai ser minha mãe. Só que acontece o seguinte: dali para frente, a criação de Teresinha, quem que educou Teresinha? São Luís, pobre coitado, era um viúvo que agora tinha que educar 4 mulheres. Como que um homem agora vai educar 4 mulheres? Ele não tinha como. O que é que ele fez? Ele mudou de Alençon para Lisieux, onde morava o irmão da falecida esposa, o Isidoro, para que a mulher, a cocunhada, a mulher do cunhado dele, a mulher do cunhado dele educasse as meninas. Compraram uma casa que tinha muitos arbustos ao redor. O nome da casa em francês era Buissonnet. Buissonnet. Difícil falar em português. Buissonnet. Ou seja, os arbustozinhos. Um belo dia, bom, contando, a educação foi um desastre dali para frente. Por quê? Porque a família tratava Teresinha como a orfanzinha. Havia um romance na época, chamava-se L'Orphelin de Bérésina, a orfanzinha de Bérésina, esquece, é o nome do romance. E ela era chamada de orfanzinha. A família chamava ela de orfanzinha. Ou seja, por falta de uma mãe, ela teve 5.
a esposa do tio, a Maria, a Paulina, a Leônia e a Celina, todas cuidavam de Terezinha como o pequeno bibelô da família, como a coitadinha. Gente, amor tem que ser na dose certa. Falta de amor fere, excesso estraga. O que eu digo aqui não é amor, caridade, que nunca é demais, mas é essa coisa pegajosa de, ai, não pode, ai, coitadinha, a tal ponto que Terezinha, já grandinha, quando ela foi fazer primeira comunhão, fizeram o retiro de primeira comunhão, ela acordou de manhã, ela pegou a escova e foi levar a escova para a catequista. A catequista olhou para a escova e disse: o que foi? Eu não sei pentear meu cabelo. E a catequista ficou admirada de ver uma menina tão grande não saber pentear o cabelo, porque ela nunca tinha precisado pentear o cabelo, alguém sempre penteava para ela. Ou seja, ela perdeu a mãe, é uma dor, mas a família a todo momento ressaltava essa orfandade, colocavam o foco de luz em cima dessa orfandade. Ai, coitadinha, ai, dodozinho dela, ai, coitadinha. Entenderam a tragédia? Ela era cuidada demais. Embora São Luís, o pai, não quisesse isso. Claro que ele era a queridinha dele, ele era a sua rainha, e ele era o rei, ela é a rainha. Mas acontece que, por exemplo, um dia saiu para passear, e as pessoas na rua pararam para cumprimentar São Luís, e as pessoas na rua viram a beleza de Terezinha, que era loira, uma menina bonita, aqueles cabelos loiros, e disseram: nossa, como ela é linda! São Luís, que estava nas costas de Terezinha, vendo as pessoas elogiarem Terezinha, fez assim: não elogie, vai estragar a menina. Mesmo assim, as irmãs cobriram Santa Terezinha de carinhos, de cuidados, de um jeito que ela ficou muito mimada. Um belo dia, essa menina, cuidada e mimada, ouve dizer que a sua mãe adotiva, aquela que ela tinha escolhido no cemitério, Paulina, ia entrar no Carmelo. Terezinha escreve: eu não sabia o que era um Carmelo, mas eu sabia que Paulina estava perdida para mim. Foi um golpe, um segundo golpe de orfandade, que aos 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, atingiu Terezinha outra vez, e ela então começou a somatizar, uma somatização histérica. Ela começou a desenvolver doenças físicas. Doenças psicossomáticas. É santa, mas era doida.
somatizando, somatizando. E aí, Santa Teresinha começou a adoecer de tal maneira que os médicos desenganaram Santa Teresinha. Disseram para São Luís: olha, essa doença é muito estranha, essa febre dela é muito estranha, o senhor se prepare, essa menina vai morrer. Mandaram fazer novena de missas numa igreja lá em Paris, onde tinha uma imagem milagrosa de Nossa Senhora das Vitórias. E durante essa novena, Santa Teresinha estava deitada no quarto de Maria, a irmã mais velha, ardendo de febre, delirando. Ela começou a gritar e dizer: mamãe, mamãe, mamãe. Maria correu ao encontro dela. E enquanto Maria falava com ela, ela olhou para uma imagem, uma pequena imagem de Nossa Senhora da Assunção. É uma imagem de Nossa Senhora subindo aos céus, assim. Ela não está rindo, está séria. Ela olha para a imagem sorriu para ela. Dali para frente, essa imagem recebeu o nome de Nossa Senhora do Sorriso. Aí todo mundo olha para a imagem de Nossa Senhora do Sorriso e diz: mas ela está séria, eu sei, mas é que sorriu para Santa Teresinha. E ali houve uma cura parcial. Deus às vezes faz isso. Deus às vezes cura pela metade. Como assim, padre? Uai, quando Jesus curou o homem cego, pôs a mão nele e disse: aí você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Curou, mas curou pela metade. Aí depois impôs a mão outra vez e curou de vez. Essa cura pela metade durou ainda alguns anos. Não foi imediata a cura total. Santa Teresinha começou a ficar doente afetivamente. Deus curou a parte somática, Deus curou a parte do corpo, mas não curou a parte afetiva, não totalmente. E ela começou a sofrer de escrúpulos. Durante um certo tempo ela sofria de escrúpulos. Quem ajudou muito Santa Teresinha foi Maria, a irmã mais velha. Paulina já estava no Carmelo. E então, Teresinha, Paulina, ela só confessava aquilo que Maria autorizava. Vocês sabem como é escrupuloso. Se você deixar, ele confessa 48 horas seguidas e nunca a confissão é suficiente. Tem que ser... A salvação do escrupuloso chama-se obediência. Obedece e fica quieto. Depois que ela curou do escrúpulo, ela ficou hipersensível. Santa Teresinha chorava e depois chorava porque tinha chorado.
excesso de sensibilidade. Era aquele vitimismo, aquele excesso de autoobservação, que no caso dela era doentio. Todo mundo que tem temperamento melancólico tem uma parte do cérebro aqui na frente, o lobo, o córtex pré-frontal, que é ativo demais. Todo melancólico pensa demais. O melancólico, a crença básica do melancólico é que se eu pensar, está tudo resolvido. Não, se você pensar, está tudo paralisado, porque você não sai do lugar. A pessoa fica imaginando, analisando e analisando, vivendo e pensando as coisas uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e não sai daquele pensamento eterno. Pensa, 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 e a vida vai passando, e ela pensando, achando que aquilo é vida. Gente, pensamento não é vida. Vai viver, vai amar, vai dar a vida. Não pensa demais. Doença do melancólico é pensar demais. Santa Teresinha pensava demais. E o que acontece? Um dia chegou a noite de Natal. Esse é o milagre de Natal de Santa Teresinha. Eu vou ler aqui da história de uma alma. Santa Teresinha tinha 13 para 14 anos. Ela ia completar 14 anos no dia 2 de janeiro. Entre o Natal e 2 de janeiro tem pouquíssimo tempo. Então a gente pode dizer que ela já tinha 14 anos, ok? Em 25 de dezembro de 1800, estou lendo a história de uma alma. Em 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância. Todo mundo diz que Santa Teresinha é a santa da infância espiritual. Mas na verdade ela ficou santa quando saiu da infância. Infância num sentido negativo. Infância no sentido de criancice. Infância no sentido de a orfanzinha vítima. Ai, 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 ai. Quem vai cuidar de mim? Ai, por que fizeram isso comigo? Ai, por que aconteceu isso comigo? Voltamos da missa da meia-noite, na qual tive a ventura, ou seja, a alegria, a felicidade de receber o Deus forte e poderoso, ou seja, Jesus na Eucaristia. Ela recebeu a comunhão. Chegando aos Buissonnet, a casa deles, senti a alegria de ir pegar meus sapatos na lareira. Por quê? Todos os anos tinha um ritual infantil de que São Luís colocava presentinhos dentro do sapato e as crianças iam lá na lareira para tirar os presentes escondidos dentro do sapato. Tanta alegria nos proporcionara na infância o antigo costume
que Celina queria continuar a ter-me como caçula, por ser o bebê da família. Papai gostava de ver a minha satisfação, de ouvir os meus gritos de alegria quando eu retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados. E o contentamento do meu querido rei é o Pai, aumentava a minha felicidade. Jesus, porém, querendo mostrar-me que devia livrar-me dos defeitos da infância. Olha aí, infância espiritual de Santa Teresinha. Jesus querendo me livrar dos defeitos da infância, subtraiu-me também as inocentes alegrias dessa idade. Permitiu que papai, extenuado, ou seja, cansado, exausto, com a missa da meia-noite, se enfadasse, impacientasse, ficasse à vista dos meus sapatos na lareira e proferisse essas palavras que me atravessaram o coração. Que bom que esse é o último ano. Então, eu estava subindo a escada para tirar o chapéu. Esse foi o momento mais emocionante que eu tive em Lisieux. Eu fui em Lisieux uma única vez na minha vida, acho que faz 2 anos, uma coisa assim. Quando eu cheguei na casa de Santa Teresinha, a guia faz a gente ficar esperando ali para todo mundo entrar. E enquanto o pessoal entrava, e ela colocava lá a gravação em português para explicar automaticamente tudo que estava lá, eu olhei para a escada, olhei para a guia e disse: foi aqui. Ela disse: sim. Aquela escada. Foi aqui. Eu desabei no choro na hora. O choro que Santa Teresinha não teve na escadaria, eu tive. Porque Santa Teresinha recebeu o milagre do Natal. O que foi o milagre? Foi não somente uma profunda cura interior, mas foi um passo na santidade. Ali Santa Teresinha, pelo menos, entrou na 4ª morada. Alguns dizem que foi um passo maior, eu não sei, mas pelo menos ali ela começou a ser santa. Em que consiste essa santidade? Ela ouviu o pai dizer aquilo. Celina disse: não desça, Teresinha, vai ser doloroso demais para você. Mas Teresinha estava mudada. Ela desceu e alegremente começou a tirar os presentes do sapato, sem chorar. Celina ficou espantada, e Teresinha também, com a mudança que Deus fez nela. Dali para frente, aqui que vem a coisa. Teresinha, que era a orfanzinha, atenção agora, Teresinha, que era a órfã, ferida, que foi órfã 2 vezes, porque uma vez a mãe morreu, outra vez a Paulina entrou no Carmelo. Teresinha, a órfã mimada. Teresinha, a menina histérica. Teresinha, a menina hipersensível. Teresinha, a menina escrupulosa. Teresinha começou a ser mãe.
Todo homem maduro é pai. Toda mulher madura é mãe. Saia desta posição de órfão, de vítima, de coitado, de filhinho vitimado, de filhinha vitimada. Peça a Deus essa graça. Essa é a graça que você precisa pedir a dele. Um coração plenamente de mãe, um coração plenamente de pai. Por quê? Deixa eu continuar a história. Terezinha leu, havia na França, ainda existe hoje, um jornal católico francês chamado La Croix, a cruz. La Croix. Esse jornal trouxe, era o único jornal que São Luís assinava, e Santa Terezinha, atenção, estava proibida de ler o jornal, mas ela leu mesmo assim. E ela descobriu que havia um criminoso chamado Pranzini, que tinha cometido o assassinato de 2 mulheres depois de ter feito violência. E ele foi então condenado à morte na guilhotina. Terezinha disse: eu vou rezar pela conversão de Pranzini. Henri Pranzini. Pranzini. Henrique Pranzini. E ela então resolveu rezar pela conversão desse pecador. Celina descobriu, Celina era abelhuda e descobria tudo. E então Terezinha partilhou com ela, e as duas, e Celina então resolveu ajudar a Terezinha a converter o seu pecador. Era o meu pecador. E ela então ofereceu penitência, jejuns, orações, etc., pela conversão de Pranzini. Aí ela foi e leu no jornal, antes do Pranzini ser executado: Henri Pranzini recusou se confessar. O que é que você diria? Ah, fiz a minha parte, paciência. Não. Terezinha intensificou mais ainda a oração. Quando chegou o dia de Pranzini ser executado, nem notícia de que ele tinha se convertido. Terezinha continuou rezando. No dia seguinte, quando chegou o jornal, Terezinha, pé ante pé, roubou o jornal do pai que estava dormindo e leu. Pranzini pediu para beijar o crucifixo antes de morrer. Estava lá no pé da guilhotina, um padre, ele foi, pegou o crucifixo do padre e beijou. Santa Terezinha recebeu a certeza infusa: Pranzini foi salvo. O que é uma ousadia. Ele morreu sem confissão. Ele só beijou o crucifixo. Mas Terezinha tem a certeza que as suas orações foram ouvidas e que Pranzini foi salvo. Então Terezinha escreve, pega essa frase agora: é o meu primeiro filho
14 anos. Ela sabe que ela é mãe de um homem que tinha idade de ser o pai dela. Maternidade espiritual, essa é a cura de Teresinha. Mãe das almas. Dar a vida. O que é ser mãe? O que é ser pai? Pai é um homem para os outros. Mãe é uma mulher para os outros. Eu sei que eu vim a esse mundo para ser pai. Eu sei que eu vim a esse mundo para ser mãe. Aquilo que Santa Zélia disse para sua irmã Docitéia: eu amo as crianças, eu nasci para tê-las. Você nasceu para ser mãe, não interessa se você vai casar ou não. Você nasceu para ser pai, não interessa se você vai se casar ou não. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. Onde está sua atitude de homem para os outros? Homem esquecido de si. Mulher esquecida de si. Qual era a doença de Teresinha? Ela estava lembrada de si o tempo todo. O tempo todo. Excesso do lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal trabalhando aqui, e eu, e um eu virtuoso, porque ela era uma mulher virtuosa, uma menina virtuosa. Ela não queria ofender a Deus, ela não queria ter defeito. Olha por que Santa Teresinha sofria: escrúpulo. O que é escrúpulo? Não querer ofender a Deus. Mas o escrupuloso não quer ofender a Deus mais por causa de si do que por causa de Deus. O que faz o escrupuloso sofrer é que eu posso estar em pecado mortal. Tem um grande eu na frente. Teresinha sofria, hipersensível. Chorava, aí depois chorava porque tinha chorado. Por que ela chorava? Porque eu não estou me comportando direito. Eu, um grande eu. Eu. Querendo ser santa, querendo ser religiosa, querendo ser uma menina boa, Teresinha transformou o seu eu na sua própria religião. Uma excessiva autoobservação o tempo todo, uma autovitimização. Chorava e depois chorava porque tinha chorado. Qual foi o milagre que Deus deu para ela na noite de Natal? O esquecimento de si, a maternidade espiritual. Eu sou uma mulher para os outros, meu pecador, que ela vai converter. Penitências pelo outro, sofrimento pelo outro, angústias pelo bem do outro. Esquecimento de si. Ela ainda não tinha enxergado o caminho da infância espiritual. Mas ela tinha encontrado o esquecimento de si, que já é um grande caminho. Meus queridos, é importante que a gente enxergue isso. É importante que você veja isso.
Se você faz uma coisa boa, não se preocupe, o diabo vai aparecer e vai sussurrar no seu ouvido dizendo assim: e eu como é que eu fico? E eu como é que eu fico? O diabo faz com que a gente fique muito centrado em nós mesmos. O que é isso em psicologia? Esse negócio chama-se ego. O que é o ego? O ego não é você. O ego é o que você acha que você é. Atenção! Todos nós temos uma ideia, um pensamento, uma imagem a respeito de nós mesmos, sim ou não? Pensa agora em quem você é. Isso aí chama-se ego. Mas padre, não é quem eu sou? Não. Sabe por quê? Porque você é seletivo. Você se lembra só de umas partes, de outras não. Tem gente que só se lembra das coisas positivas. Tem gente que só lembra das coisas negativas. Tem gente que só lembra dos seus pecados. Tem gente que só lembra das suas feridas, de quanto ela foi vítima. Tem gente que só lembra das suas qualidades. Mas seja como for, mesmo que você não seja uma pessoa que só lembra, e você é equilibrado e lembra de algumas coisas, de cada coisa, positivo, negativo, etc, etc, não tem problema. Isso que você acha que você é, não é você. É o que você acha que você é. Mas padre, então quem sou eu? Pergunta para ele. Aqui, ó. Ele vê você. Ele sabe quem você é. Você não sabe ainda. Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente. Pegue uma lagarta. Leva uma lagarta para o laboratório. Você examina na lupa, e depois corta os pedaços da lagarta e examina no microscópio. Você examina a lagarta, você lê todos os tratados de lagarta. Mas se você nunca viu uma borboleta, você não sabe o que é uma lagarta. Estamos de acordo? Quem nunca viu uma borboleta não sabe o que é uma lagarta. Quem nunca viu um santo não sabe o que é um homem. Você não é a lagarta que você é. Você é o santo que Deus quer que você seja. Isso é você. Essa ideia insistente que você tem de você mesmo não é você. A infância espiritual de Santa Teresinha é viver debaixo desse olhar. O olhar de quem sabe quem eu sou. Eu não sei. E como uma criança se deixar guiar. Eu sou o que Deus quer que eu seja. A infância espiritual é saber que eu sou para os outros. Eu sou um presente de Deus para os outros. Eu não me sinto um presente para os outros. O pessoal olha para mim assim e diz: ai, Padre Paulo, o senhor é tão bem-humorado, o senhor é tão para cima, o senhor é tão positivo.
O senhor deve ter uma imagem linda de você mesmo. Você sabe como é que eu me sinto? Eu, Paulo Ricardo Azevedo Júnior, qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo, o meu ego? O que é que eu digo de mim? Jesus sabe que eu não estou mentindo. Quando as pessoas chegam, ai, Padre Paulo, o senhor é tão maravilhoso, o seu apostolado. Vocês não sabem o que acontece dentro de mim. O que acontece dentro de mim não é que eu fico envaidecido, é que eu fico envergonhado. Eu fico pensando assim, no juízo final essa pessoa vai me ver e vai dizer, meu Deus, nossa, esse é o Padre Paulo. Mas eu sei que eu não sou isso que eu penso de mim. Eu não sou nem o santo que a pessoa pensa que eu sou, e nem a farsa que eu penso que eu sou. Eu sou outra coisa, eu sou aquilo que ele vê. Eu sou a borboleta que ele está vendo. Embora eu ache que eu vou ser lagarta para sempre. Deus nos fez para esse milagre. O milagre do Natal é o milagre da lagarta que vira borboleta. E vira por ação divina. E vira por ação de Deus. Uma menina histérica, mimada, desequilibrada, psiquiatricamente problemática, ela brota de repente como uma mulher que se esqueceu de si mesma e que quer ser para Deus, se entregar aos outros por amor a Jesus. E isso é uma experiência de amor. Saber que eu sou amado e que eu sou um presente. Eu sou uma boa notícia. Eu sou um presente para os outros. Eu me sinto um presente para os outros? Não, mas eu sou. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer no presente que eu sou. No presente que ele vê, não o que eu vejo. Então é importante a gente enxergar o que é o milagre do Natal. O que é essa cura de Santa Teresinha? E qual é a cura que Deus quer nos dar? Deus quer nos curar do nosso, atenção, a palavra agora tem um significado diferente para você. Deus quer curar você do seu egoísmo. O que é o egoísmo? Egoísmo é a doença de quem acha que o próprio ego é o seu eu verdadeiro. Não! O ego, essa ideia que você tem de você mesmo, não é você. Você é aquilo que Deus vê. Essa é a infância espiritual. Todas as vezes que Teresinha se sentia acusada de quer ser para Deus, se entregar aos outros por amor a Jesus. E isso é uma experiência de amor. Saber que eu sou amado e que eu sou um presente. Eu sou uma boa notícia. Eu sou um presente para os outros. Eu me sinto um presente para os outros? Não, mas eu sou. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer no presente que eu sou. No presente que Ele vê, não o que eu vejo.
Então é importante a gente enxergar o que é o milagre do Natal. O que é essa cura de Santa Teresinha? E qual é a cura que Deus quer nos dar? Deus quer nos curar do nosso, atenção, a palavra agora tem um significado diferente para você. Deus quer curar você do seu egoísmo. O que é o egoísmo? Egoísmo é a doença de quem acha que o próprio ego é o seu eu verdadeiro. Não! O ego, essa ideia que você tem de você mesmo, não é você. Você é aquilo que Deus vê. Essa é a infância espiritual. Todas as vezes que Teresinha se sentia acusada, ela dizia: mas Deus olha para mim de outro jeito. Eu vou me apresentar no céu de mãos vazias, sem mérito nenhum de minha parte. E Deus vai dizer: eu te amo mesmo assim. Essa certeza de ser amada em qualquer circunstância. Essa certeza que não é infantilismo, mas é uma mulher adulta e madura que alcança a maternidade espiritual. Essa é a cura de Teresinha para nós. Então, a grande alegria de Deus, nós podermos dedicar essa tarde a Santa Teresinha, ajudar também o nosso Carmelo, né? Por quê? Ano que vem, nós iremos celebrar 100 anos da canonização de Santa Teresinha. Ela foi canonizada em 1925, no ano santo de 1925. Ano que vem é ano santo, 100 anos. E ela quer de fato fazer cair uma chuva de rosas em nós. Que essa chuva lá fora seja o céu dizendo: é isso mesmo. As graças que Deus quer nos dar nessa tarde e sempre. Amém.